Do Corpo de Bombeiros de Santa Maria presta depoimento de mais de 4 horas à Polícia Civil. Moisés Fux falou sobre concessão de alvarás e fiscalização. Moradores do Vale do Taquari pedem a diminuição do valor dos pedágios. Taxistas de Porto Alegre recebem orientações turísticas. Boa tarde. O comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria prestou depoimento sobre a tragédia na Boate Kiss. Ele falou sobre os procedimentos para a concessão de alvarás dos bombeiros e fiscalização. Por volta das 2 horas da tarde de quinta-feira, o tenente-coronel Moisés Fux, comandante do 4º Comando Regional dos Bombeiros, chegou na primeira DP de Santa Maria para depor sobre o caso da Boate Kiss. Depois de mais de 4 horas de depoimento, Fux saiu da delegacia e disse que o defensor público estadual Walter Lucchesi Willig falaria em nome dele com a imprensa. Meu representante vai falar com vocês. Willig apenas comentou que o tenente-coronel prestou os devidos esclarecimentos, mas não deu detalhes sobre quais questionamentos foram feitos e que respostas foram dadas pelo comandante. O coronel veio aqui para auxiliar o possível nas investigações e para ajudar a polícia a fazer tudo que cabe nesse caso. E tudo que os bombeiros tiver para ofertar já foi oferecido. E agora é seguir as investigações e ver o que vai acontecer. Quem falou com a imprensa foram os delegados Sandro Meiners e Marcelo Arigoni, responsáveis pelas investigações. Eles disseram que o depoimento do comandante foi esclarecedor. Nós esclarecemos muitas dúvidas que nós tínhamos, perguntamos algumas questões relativas ao funcionamento, ao socorro e a outras questões inerentes à atividade dos bombeiros. Cada instituição tem uma mecânica de funcionamento, cada instituição tem uma mecânica de estruturação, e isso que ele explicou o funcionamento. Nem todas as pessoas que tinham vindo aqui tinham feito uma explicação adequada dessa questão do Corpo de Bombeiros, do SPI. Ele apresentou a visão dele, em alguns momentos mais completa, em outros não, mas foi a visão que ele apresentou. No primeiro momento nós ouvimos ele como testemunha, estamos ouvindo todas as pessoas como testemunhas, estamos buscando informações para depois a gente fazer um segundo passo, que é a observação sobre eventuais responsabilidades. Agora nós estamos chegando no momento final. Esse inquérito policial já tem mais de 8.000 páginas, com o que deve vir ainda, talvez nós cheguemos a mais de 10.000 páginas, e nós vamos apresentar sim esse inquérito policial, provavelmente na segunda-feira pela manhã, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, com todas as nuances do fato esclarecido. O que vem depois, em questão de prisões, em questão de responsabilizações, desborda do papel da autoridade policial. Serão outros atores sociais. A comunidade da região do Vale do Taquari discutiu com o governo estadual as possibilidades de diminuir os valores cobrados nos pedágios. O alto custo estaria dificultando investimentos que seriam importantes para o desenvolvimento dos municípios. A comunidade do Vale do Taquari lotou o principal auditório do município de Encantado para receber o Diálogos do Conselhão, que teve o objetivo de apresentar o novo modelo de pedagiamento do estado e discutir com a população as prioridades locais. No polo de Lajeado, são 5 praças de pedágio num raio de pouco mais de 50 quilômetros, situação que deixa os moradores inconformados. Na cidade de Encantado, estou falando por nós, é muito complicado, pois é um gasto, que nem a gente agora eu vou para o Lajeado, querendo ou não, é um valor meio alto para nós. E fica bem no meio ali, né? E eu acho que até para a economia da região é complicado. Porque as pessoas as empresas preferem ir para outros lugares do que aqui, por causa do pedágio, é um gasto a mais. Aqui nós temos o pedágio de Encantado e temos de Marques de Souza. A gente usa os dois. O de Marques de Souza é muito caro. Fica complicado porque é caro, né? A situação tá... Se baixasse seria melhor, não? O sistema de pedágios, eu acho ele útil porque ele mantém as nossas estradas em condições trafegáveis e tal. Só que eu acho que o valor cobrado dele é um pouco abusivo, ele não reflete assim o que é investido na infraestrutura das estradas. Esta praça, que fica em Marques de Souza, na BR-386, é a que cobra a tarifa mais alta do estado. O menor valor fica em R$ 14,00 para carro de passeio. Com a previsão do final do contrato com a concessionária no dia 16 de abril, as cancelas deverão ser levantadas e a cobrança extinta.
2 trechos dessas estradas, né, são estradas federais que vão retornar para o governo federal no dia 16 de abril. As outras 3 praças, outras 3 rodovias, elas virão para a EGE, que também vai assumir essas praças a partir do dia 16 de abril. As discussões sobre o novo modelo de pedágios do Rio Grande do Sul teve início no ano passado. Então eles vieram para cá pedindo um pedágio mais justo, veja bem, não estão nem pedindo para acabar com o pedágio, mas sim com uma tarifa mais justa e que essa tarifa reverta investimento que hoje não tem. Então, nós recolhemos todas essas recomendações de investimento, da rótula, dos acostamentos, de também ter uma tarifa talvez mais barata para quem é morador da cidade. Todos foram pedidos feitos que a EGR agora vai fazer a análise. O governador Tarso Genro foi otimista quanto ao fim do contrato com a concessionária Univias, que deverá ocorrer em abril. Se depender exclusivamente da nossa vontade, nós retomaremos, né, para o poder público esta praça. Esses diálogos aqui do CDS, eles visam exatamente isso. Nós mostrarmos qual é a nossa política, qual é o modelo que nós queremos implementar dos pedágios e também já indicar à população o rebaixamento do preço das tarifas, né, do preço dos pedágios. Ninguém é contra o pedágio. A gente sabe das dificuldades que sempre teve o governo do estado em manter e recuperar as estradas e até ampliar muitas vezes as pavimentações tão necessárias pelo desenvolvimento que vem atingindo a região. Entretanto, Encantado tem uma particularidade muito especial. Nós temos a praça de pedágio, estamos situados num ponto estratégico da região, somos considerados, dentro da região alta do Vale do Taquari, um polo também regional, e nos dificulta muito desenvolver cada vez mais especialmente a nossa região alta do Vale. A Associação Gaúcha das Concessionárias de Rodovias sustenta o argumento de que as melhorias nas estradas beneficiam a longo prazo o desenvolvimento de uma região e que, na verdade, a defasagem nos valores dos pedágios pode chegar a 38%. Hoje, às 10 horas, ocorreu a abertura da 10ª colheita de arroz agroecológico no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, na região metropolitana. O evento acontece anualmente e marca a abertura da safra dos assentamentos que este ano conta com a participação de 439 famílias de 24 destes núcleos em 15 municípios. Durante o ato, foi realizada a entrega da retroescavadeira, um convênio entre o Governo do Estado, Banco Nacional do Desenvolvimento e Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do Sul. Assista depois do intervalo. Taxistas conhecem perfil do visitante de Porto Alegre. O aneurisma é uma doença silenciosa que pode levar à morte. Uma nova técnica possibilita a realização de uma cirurgia pouco invasiva que cura a doença. Na mesa de cirurgia está um paciente que tem 140 quilos e um aneurisma da aorta na região do abdômen, uma doença silenciosa que pode levar à morte. O aneurisma é uma doença silenciosa, é uma dilatação da parede da artéria, não causa sintoma nenhum até que cresce e rompe. E aí com a ruptura, em geral, há a morte súbita. Então nós temos que pesquisar o aneurisma para que a gente encontre ele a tempo de tratar antes da ruptura. E hoje nós temos vários métodos diagnósticos, como ecografia, tomografia, que facilitaram bastante o diagnóstico numa fase mais inicial da doença. Esta é uma doença perigosa. Estatísticas médicas apontam que mais da metade dos pacientes que têm a ruptura do aneurisma da aorta morrem antes do atendimento. Este procedimento também está disponível para pacientes do SUS. A aorta é a maior e mais importante artéria do sistema circulatório humano. Dela se derivam as outras artérias do corpo e tem a missão de levar sangue oxigenado. A cirurgia para a retirada do aneurisma usa a técnica endovascular, que resulta num corte menor no abdômen e na colocação de uma prótese no interior do vaso, para aliviar a pressão do sangue sobre a parede enfraquecida. Uma das grandes vantagens dessa técnica, que nós chamamos de cirurgia endovascular, ou seja, é por dentro dos vasos, não há necessidade de abrir nem o tórax nem a barriga, que é um procedimento menos invasivo, né, e, portanto, com menor risco ao paciente que vai ser operado. Além disso, em muitos casos não há necessidade de anestesia geral e a recuperação é mais rápida. Então, existem várias vantagens desse procedimento minimamente invasivo em relação à cirurgia convencional. Nesta sexta-feira aconteceu mais uma edição do curso Porto Alegre Turística para os taxistas. O objetivo é dar instruções à categoria sobre os pontos atrativos da capital e as alternativas de lazer.
Desde a criação do projeto em 2011, 404 taxistas já foram capacitados. Em um workshop, eles recebem noções básicas da atividade turística e cadeia produtiva e ainda conhecem o perfil do visitante na capital. Sabendo o perfil da pessoa que está nos perguntando, a gente tem como dar uma dica, de repente, de o que pode ser feito num dia de chuva, que nem hoje, né? Num dia de sol, passeios com crianças, passeios que tu esteja aqui com pouco tempo, né? Às vezes muitas pessoas estão aqui a trabalho, então o tempo é bastante limitado. Tem 1 hora e 2 horas de workshop, e depois então eles saem para fazer o passeio no ônibus linha turismo e ver isso tudo que foi falado. A qualificação é realizada pela Secretaria Municipal de Turismo e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Este taxista contou que já ocorreram situações dele não saber sugerir locais atrativos para os turistas. Pediu alguma coisa assim, tipo, o que tem de bom, de diversão à noite ou na cidade, e eu ficar indeciso, sem saber o que fazer, bem dizer, com a pessoa, né? Então, quer dizer, isso faz um complemento de o que está acontecendo aí fora com os taxistas, né? Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre e universidades locais mostra a estudantes estrangeiros a história e os principais pontos turísticos da capital. Franceses, chilenos, portugueses, venezuelanos, japoneses, mexicanos. Eles vêm dos 4 cantos do mundo e, ao chegar aqui, têm a necessidade de saber onde estão pisando. Só nessa turma do Programa de Mobilidade Acadêmica da PUC-RS são mais de 30 jovens, diversidade de idiomas e de áreas de conhecimento. Mas poucos demonstram dificuldade de adaptação. As 2 primeiras semanas foram muito difíceis. Chorar e a saudade da família e das bases referenciais que temos em casa, mas agora já estou a me adaptar, já tomo chimarrão. A maioria está curtindo a experiência. Tudo é muito legal, eu estou achando ótimo aqui, estou em casa. Muito bonito, tem uma arquitetura muito variada. A cultura. A tarde começa com uma exposição detalhada sobre lugares e costumes que são a marca registrada do estado. Quando eles chegam, nós já entregamos essa pesquisa para que eles possam ir preenchendo ao longo da palestra, né? Que a gente quer conhecer um pouco o perfil desse intercambista que está aqui. Nacionalidade, idade, por que eles escolheram Porto Alegre. Apresentamos os principais atrativos turísticos, falamos um pouquinho sobre a cidade, apresentamos o nosso chimarrão também, né? Posterior a essa palestra, eles saem para fazer o passeio e ver aquilo, né, sobre o que falamos antes durante a palestra. Durante 1 hora e 40 minutos, os estudantes têm a oportunidade de ver em loco os pontos turísticos apresentados na palestra, como a Fundação Iberê Camargo, os estádios Olímpico e Beira-Rio, o Parque da Redenção e o Mercado Público, locais que literalmente mostram a esses jovens a cara de Porto Alegre. Conhecer a cultura de outras nações e enriquecer o currículo são os principais objetivos dos jovens que participam da mobilidade acadêmica. Ter essa experiência fora, essa vivência, essa necessidade de se relacionar com pessoas diferentes, uma cultura diferente, é muito enriquecedor para o aluno, para o jovem que está que vai iniciar uma carreira. E uma última informação, quem quiser apreciar como se faz uma obra de arte pode comparecer amanhã a um terreno na Avenida Padre Cacique, perto do Beira-Rio, para apreciar o trabalho de ilustradores e designers. É o projeto Vizinhança, que está em sua 3ª edição e continua no domingo. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações no Jornal da TVE, 2ª edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao 12h30.